Fala, galera. Esse é mais um Estrategicast, conteúdo para quem pensa fora da caixa e sempre com a proposta de trazer convidados que tenham algum tipo de conteúdo relevante para vocês que estejam assistindo. E hoje nós temos aqui a Juliana Correia, é uma guia turística com experiência que vai dar alguns insights que com certeza você vai pegar algumas ideias e você vai poder estar implementando na área que você, dependente da área que você atue, beleza? Ju, muito obrigado Obrigada. pela sua participação aqui, tá? E assim, a gente sempre pede para os nossos convidados para que eles tenham, se tiver de repente algum pensamento, alguma frase, para que eles falem para a gente nesse primeiro momento. Tem algum pensamento que você... Tenho. Eu ouvi um dia de uma professora que ela disse: você não tem uma segunda chance para ter uma primeira boa impressão. Então, no geral, eu pretendo, né, ou tenho a pretensão de sempre ter uma boa postura desde o primeiro contato, um bom dia diferenciado, uma brincadeira logo no início do contato com as pessoas que eu tenho. E isso, com certeza, eu acho que é um grande diferencial. Legal, bacana. E aproveitando, quem é a Juliana Corrêa? Fala um pouco pra gente. Bom, eu sou a Juliana, eu tenho 25 anos e eu trabalho desde os 18 como guia. Eu me formei, logo que eu me formei no ensino médio, já comecei a trabalhar com isso. E eu iniciei pelo nicho de terceira idade e pedagógico, né, que é a escola. E eu acho isso muito bacana contar, né, porque o turismo ele acabou sendo uma escola para minha vida inteira. Quando você começa com pedagógico ou com a terceira idade, você acaba que você tem dois extremos muito grandes. Então, uma parte é aquela criança que tá ali, nossa, tá descobrindo o mundo, e daquele outro lado, uma pessoa que já viveu a vida inteira, já viu de tudo, sabe de tudo. Então, por um lado, você tem o pedagógico, que você tem que trazer aquela magia para aquela criança, e para o idoso você tem que conquistar ele, porque ele já sabe muita coisa. Então, você chega assim, com 18 aninhos, falar com uma pessoa de 60, 70, você tem que mostrar que veio, né? Então, isso traz, assim, muito senso de liderança, gera uma expectativa de que você saiba muito, que você tem muita responsabilidade, e aí, acabei me apaixonando pelo turismo desde muito novinha, e foi bem bacana, assim, desde então. E é muito importante o que você fala a respeito de idades diferentes. E assim, nós temos que ter a questão da adaptação Sim, você tem de que ter um feeling um muito feeling. grande. A informação, você não pode passar de uma, né, são gerações Sim, diferentes. Então, essa habilidade de você conseguir ter a atenção de gerações diferentes, que elas tenham você como uma referência, sim. eu acho que isso é uma habilidade muito legal, cara. E assim, quando você lida com criança ou com adolescente, por exemplo, você tem que estar na linguagem dele, você tem que saber as dancinhas do TikTok, por exemplo. Você tem que ter aquele jogo de cintura dentro do transporte, principalmente, porque é no transporte que você tem o primeiro contato com eles. Então, até que chega, eu comecei guiando no Museu da Manhã, né? Então, até que chegasse ao Museu da Manhã, eu tinha que conquistar aquela criança ali no caminho, né? Então, a gente brincava, a gente sacaneava, eu roubava o lanche de um e ia fazendo aquela brincadeira pra ir conquistando. E acaba que tem criança que até hoje me tem no Instagram, no Facebook, me convida pra formatura. E assim, é muito legal. Por outro lado, tem o idoso. Às vezes, o cara já tá muito antenado. Então, ele pega o Google, será que é isso mesmo que ela tá falando? Será Aham. que é essa informação realmente? Então, acaba que você tem que ter esse jogo de cintura, né? Tem que ter esse feeling. Tem que ter a postura também de saber falar com gíria, com adolescente, por exemplo, mas saber falar formalmente com o idoso. Então, assim, Eu- é legal. Essa questão de você saber falar com cada público diferente, isso vem a ser um diferencial na sua área? Eu acho que sim. Desde quando a gente é treinado para ser guia, eu estava até comentando sobre isso, até você chegar ao primeiro ponto de você ter um guiamento, você é muito treinado. Então, você tem um treinamento de como você fica dentro de um ônibus, você tem um treinamento de como você fala para as pessoas, você tem um treinamento desse feeling mesmo, dessa questão. Então, eu acho que acaba que você vai também, ao longo do tempo, você vai melhorando isso, vai.
entendeu? Então, é assim. Bacana. E com relação a esses dois públicos, na verdade, dois públicos não, na verdade, o público em geral. Porque a gente tem as crianças, você tem os adultos e você tem os idosos. Qual é o público, assim, mais que você tem que ter uma atenção, não é uma atenção maior, mas assim, um público mais, não vou dizer de repente mais difícil de lidar, mas o público que você tem que dar uma atenção maior. Olha, é muito difícil. Depende muito do que você tá fazendo, de qual roteiro você tá fazendo. Por exemplo, eu vou contar a experiência própria. A minha primeira viagem como guia foi com um grupo de 14 idosos indo para Curitiba. E a gente faria uma parada em São Paulo para dormir no hotel, porque idoso não aguenta aí 14 horas diretão. E aí a gente ia parar em São Paulo, a gente pararia para almoçar e depois iria pro hotel. A gente fez uma parada por volta de 10 horas da manhã, mais ou menos, a gente tomou café e acabou que quando deu meio-dia que a gente chegou no restaurante, eles não queriam comer. Você não tem como falar com 14 idosos que você vai parar pra comer sim. E aí eu falei, não, tudo bem, como tá faltando mais ou menos 1 hora e meia, dá pra aguentar chegar no hotel? Dá. Beleza, fomos. Faltando cerca de meia hora pra chegar no hotel, nosso ônibus quebra. Um dos idosos não se locomovia, ele só andava com cadeira de rodas ou muleta. Então, pra ele descer e subir do ônibus, o motorista tinha que me auxiliar. E aí, o desespero bateu, né? Primeira viagem, 18 anos, o que eu faço? Caramba! 14, a minha preocupação, tava um calor, e a gente parou na estrada no meio do nada. A minha preocupação era a pressão cair, o outro a pressão subir, E você tava sendo responsável. E eu era responsável. Tipo, a gente tem um treinamento de primeiros socorros, mas nada te prepara pra isso, cara. Nada. A teoria é diferente da prática. Como é que tu vai? Se 14 deram em piripaque ali, o que tu faz? Aí, foi uma viagem muito interessante, porque me fez, assim, aprender muito com pessoas. E a gente conseguiu um sinal de telefone, ligamos pra ambulância, e 2 ambulâncias vieram pra buscar a gente. Eu brinquei com o cara da ambulância e falei, cara, eu nunca andei de ambulância. Ele, não, então dá graças a Deus que tá andando com saúde, né? Aí levaram a gente pra até um posto próximo, e lá nesse posto, uma senhora que trabalhava lá num posto, num negócio de mecânica, falou assim, eles almoçaram? Aí eu, não. O que eu faço? Aí ela, não, eu vou te levar pra comprar umas quentinhas, a gente leva pra eles comem e tal. Assim, a mulher foi um anjo na minha vida, né? Que ela apareceu assim do nada. E aí eu fiquei pensando, caramba, eu não sei o que eu faria, assim, se não tivesse pessoas ali. Então, aí chegamos no hotel, deu tudo certo, o chefe já tava lá também, já veio falando um monte de coisa, mas enfim, não veio ao caso. E assim, eu acho hoje a parte da adulta pra idosa. Porque a criança, tudo que você fala pra ele tá ok. Mas o adulto, o idoso, ele tem muita experiência. E ele não é um cara que você vai falar assim, olha, eu quero tal hora você aqui. Se ele se estima que ele não vai chegar aquela hora, ele não vai chegar. Entendeu? A gente teve uma outra situação que a gente vendia a festa junina com passeio na cidade. Na verdade, é o contrário. Passeio na cidade com festa junina no final. Ia ter uma festa na cidade e tal. A pessoa foi, beleza. Um grupo enorme, 46 pessoas, um calor do caramba. Aí fizemos o passeio, tudo lindo, mil maravilhas, todo mundo brincando, super empolgado, não sei o quê. Eu falei assim, gente, ó, vou liberar agora 1 hora pra vocês almoçarem, daqui a pouco vocês voltam aqui, a gente continua mais um pouquinho o passeio. Até da hora da festa, a gente fica um pouquinho na festa como combinado, e depois todo mundo vai pra casa e tal. Beleza. Quando eles voltaram do almoço, já vieram revoltados. A gente conversou com o pessoal da cidade, a festa não vai começar tal hora, não sei o que. Eu falei, primeiro ponto, a gente vendeu o passeio, vocês teriam tempo na festa, não foi a festa em si que vocês estavam, mas beleza, calma, vamos ter calma, daqui a pouco a festa começa, vamos ter... A festa não começou. Era 8 e pouco, a festa não começava. E a cidade é pelo menos 3 horas daqui. Então, dependendo da hora que ela começasse, essa galera ia chegar muito tarde em casa. E aí, eu fiquei naquela assim, vamos manter aqui a tranquilidade, mas por dentro morrendo, né? Não tenho o que falar. Aí, tinha 2 passageiras que elas falaram pra mim, Ju, eu não queria te preocupar não, mas o pessoal tá falando que não vai voltar na hora que você marcou, não.
Aí, não, Sem não. querer te preocupar, mas já te preocupando. Aí eu falei, não, gente, calma. Pô, não tá na hora de... Você tem que manter a postura que tá muito calmo. Você tem que estar ali o tempo todo sorrindo, sabe? Por E dentro aí, você tá, meu Deus, mas por querendo fora... matar um. Aí, quando deu o horário que eu marquei, ninguém apareceu. Caramba. Eu e o fotógrafo começamos a nos desesperar, né? A gente foi procurar o pessoal. Não, que a gente vai fazer uma baixinada, a gente não vai voltar, vai processar, não sei o quê. Conclusão. Chegamos no Rio, ia dar meia-noite, porque eu tentei de todas as formas convencer eles a voltarem. Eles desceram na Avenida Brasil e ainda assim reclamaram que chegaram tarde. Eu falei, ué, mas vocês não quiseram voltar no horário, então... Cara, tem cada situação aqui. Então, eu vejo essa questão da sua profissão como, assim, você acaba adquirindo algumas habilidades e essas habilidades, elas, você, obviamente, acaba absorvendo Sem dúvidas. e transferindo para outras áreas também. Sem dúvidas. Porque não tem como você separar. A mente que se abre a uma nova ideia jamais retorna ao seu tamanho original. A partir do momento que você tem acesso àquele conhecimento, você vai poder melhor passar esse conhecimento, Sem enfim, dúvida. você vai querer usar esse conhecimento, mesmo de forma inconsciente. Por exemplo, eu observo que nessa sua profissão, você tem habilidade de liderança, elas são estimuladas e são aprimoradas. Habilidade de inteligência emocional, porque isso que aconteceu com você, imagina, tem uma frase que fala, se você derrubar o líder, o resto vai cair. E tem uma outra frase que, se eu não me engano, ela é assim, eu não teria... Teve alguém que fala, não lembro agora, eu não teria medo de sei lá, um exército de leões liderado por uma ovelha, mas teria medo de um exército de, sei lá, de ovelhas liderado por um leão. Então, essa questão da liderança, ela tá muito forte, assim, é o líder que comanda. Então, o que eu quero dizer, nessa questão, se você pode estar preocupada também por dentro, você pode ver uma situação e falar, caramba, pô, realmente... Mas se você transmitir isso para as pessoas, caramba, se meu líder tá desesperado, eu também tô. Exatamente. Então, eu acho que é muito irada, cara, essa questão, assim, muito legal, essa questão da inteligência emocional. Você, naturalmente, você tem que ter, você é obrigado a treinar essa habilidade. Além dessas, você observa outras habilidades que você acabou adquirindo? Eu costumo brincar que a Juliana Guia de Turismo é um personagem. Aham. Porque eu sou extremamente tímida, eu fico nervosa, eu sou ansiosa. E a Juliana Guia é outra pessoa. Eu entro dentro do ônibus, acabou a Juliana, a pessoa, entrou a Juliana Guia. É completamente diferente. E assim, a gente tem que ter muito jogo de cintura, a comunicação. Geralmente, quando eu entro no ônibus, eu entro brincando. Vocês estão me ouvindo? Aí o pessoal de trás aí tá me ouvindo? Você vai, sabe, testando. Então, da mesma forma que eu tô falando com você aqui agora, não é a forma como eu falo lá. Porque você tem que ter um tom de voz diferente, você tem que ter algo... Palavreado diferente. A minha mãe briga muito comigo. Ela vai ver esse podcast, ela vai brigar. Porque eu falo muito baixo, no geral. Então, às vezes, fica um pouco difícil de entender o que eu tô falando. Então, você tem que ter essa noção, né? Do que você tá falando, como você tá falando. Você tem que estar ali... Eu posso ter, como eu faço com a Indote. Nossa, ela tem carinha de novinha. Será que essa novinha realmente vai ter responsabilidade? Mas... ali, ninguém pode te dizer, não, eu sou a Juliana, sabe? Eu não posso mostrar o contrário aqui, eu não posso demonstrar fraqueza. Não eu não pode posso haver dúvida. Entendeu? Eu não posso ter dúvida do que eu tô falando. Eu não posso ter dúvida do que você me pergunta. Eu tô ali pra isso. Entendeu? Então, Inclusive, tem pessoas que, ao meu ponto de vista, você até me corrija se eu estiver errado, mas que gostam de testar, né? Gostam. Já viram o roteiro, já viram várias coisas, falam, vou ver se ela... Aí tá lá no ônibus, vou ver se ela sabe mesmo. Aí levanta, alguém tem alguma dúvida? A cachoeira que fica em tal lugar, a água é assim ou assado? Tem uma pedra em tal lugar, né? Assim, umas perguntas que não fazem menor sentido, mas que no final fazem. Eu acho que isso te ajuda muito a lidar com pessoas. A gente lida com pessoas o tempo todo. E quando eu falo que a escola foi minha escola, e de fato. Hoje em dia, se eu tô num outro tipo de trabalho, eu levo a mesma comunicação, eu levo a mesma forma de falar com as pessoas, eu levo a mesma forma de lidar com as situações, entendeu? Então,
te faz aprender muito sobre como lidar, como estar entre uma sociedade, né? Porque a gente lida com gente diferente o dia todo o tempo. Então, te faz aprender muito. Claro. E falando de viagens, qual a melhor época para poder viajar aqui pro Rio de Janeiro? Léo, hoje quando uma pessoa me pergunta sobre qual a melhor época, tem a resposta técnica e tem a resposta óbvia. A técnica é que a gente tem meses que a gente tem uma probabilidade da cidade estar mais vazia, estar mais tranquila. Tem as épocas que o pessoal prefere por questão de tempo, principalmente quem às vezes vem do sul, não está acostumado com o calor que está aqui. Quem vem do Nordeste, às vezes, também não está acostumado. Porque o Rio de Janeiro, eu entendo hoje que a gente tem muitos altos e baixos, assim, no sentido de a gente sobe e desce o tempo todo quando você vai fazer um city tour. Então, quando você chega lá no Cristo Redentor e o tempo tá fechado, você fica decepcionado. Uhum. Na minha visão de guia, é o melhor dia pra você estar lá. Porque se você tá lá num dia de sol muito quente, você não consegue aproveitar a experiência. A experiência é diferente. É absurdamente quente, a gente não aguenta. Entendi. Então, assim, a melhor época, tecnicamente, nos meses mais amenos, nos meses que não tem feriado. Tem muitas opções, assim, dependendo do gosto de cada um. Na resposta óbvia, eu diria que o tempo todo é dia de estar aqui. Porque a gente tem para todo tipo de gosto. Então, não é só, às vezes, a gente tem o tradicional Cristo Redentor e Pão de Açúcar. Mas tem muita coisa que a gente consegue conhecer, assim. Então, acho que não tem uma época certa. Mas, na minha opinião, na baixa temporada é melhor. E não é puxar sardinha pro Rio de Janeiro, porque nós somos cariocas, mas a cidade em si do Rio de Janeiro, ela proporciona, assim, muitos lugares, cara, pra você poder... Todos os gostos, todas as idades, assim. Assim, eu tenho ouvido muito sobre as pessoas que têm interesse de vir pra cá. A primeira coisa que eles perguntam é Cristo Redentor e Pão de Açúcar. Mas pra realidade, a gente mora numa cidade muito cara. Pra gente que mora aqui já tem um custo de vida muito alto. Pra quem vem de fora, às vezes acha que, nossa, é legal, mas muito caro. E de fato, é muito caro. Então, às vezes, dá pra você tentar... poxa, não vamos conhecer dessa forma aqui, mas vamos conhecer dessa. Vamos fazer um roteiro diferente, que acho que você vai gostar mais. Pra sua idade. Trazer alternativas. Trazer alternativas dessa forma. Eu recebi uma família de Brasília e... Primeiro que foi um passeio cansativo pra eles. Porque nessa questão do sobe e desce, eles não estão acostumados. Porque Brasília é tudo plano, né? Então eles chegam aqui, tem que subir o Morro do Corcovado. Eles já ficam assim, meu Deus, a gente subiu muito. Pois a gente subiu muito. E lá em cima tá muito calor e tal. E você tem que ver um horário, porque tinha idosos também no grupo, tinha criança. Então você tinha que ver um horário mais ameno pra poder chegar lá em cima, pra poder ficar mais tranquilo pra eles, porque tava muito calor na época. E aí Aí eu falei assim, olha, acredito que a gente vai estar fazendo esse roteiro em 6 horas. A gente fez em 10. Então, assim, tem essa... você vai... E também tem a questão de quando você vem... Quando você tá pesquisando pra vir pro Rio, você quer fazer tudo ao mesmo tempo. Porque você tá vendo na mídia um monte de gente. No Instagram, tu bota hashtag Rio de Janeiro, tem uma porrada de gente aqui. E tem muita coisa. O Instagram, bomba de foto instagramável de Rio de Janeiro, de Cristo Redentor. E aí você quer conhecer tudo ao mesmo tempo. Na realidade, a logística não é essa. Você não consegue conhecer tanta coisa no mesmo tempo. A gente tem trânsito. A gente tem fila. Com guia, eu vou puxar a sardinha agora pro meu lado, com guia não tem tanta fila, né? A gente reserva, já tem a filinha ali que a gente passa direto. Mas tem fila. Às vezes você quer tirar uma foto ali do lado, tem a pessoa ali, você espera. Então, tem essa questão do translado de um pro outro. Uma retirada de ingresso, às vezes você para comer, você não aguenta ficar o dia inteiro sem comer nada, às vezes às vezes não, sempre levo um lanchinho, uma água, alguma coisa pro pessoal ir beliscando ao longo do dia até a hora do almoço. Tem a parada pro almoço, às vezes tá cheio, dependendo da data que né, ou se for um final de semana, tá cheio. Então, assim, o pessoal tenta conhecer o máximo possível, mas eu acho que também tem muito dessa parte, que além de guia, eu também sou agente de viagens. Então, você acaba também tentando preparar a pessoa dessa forma, tipo, olha, eu acho que dessa forma aqui não vai ser legal não vai ser confortável pra você. Não vai ser uma experiência confortável. Então, a gente vai tentando, e a gama de coisas que a gente tem pra conhecer no Rio acaba que torna a experiência mais do que você imaginou passar. Entendi.
E com relação ao agente de viagem, qual é a função do agente de viagem? Então, o agente de viagens hoje, ele além de fazer toda a parte logística de uma agência, então ele faz a reserva de transporte, ele faz a reserva de hotel, ingresso, ele faz a logística também de horários, de rota, de roteiro, de tempo de cada visitação, mas Caramba, ele também faz a parte financeira, né? Quantas pessoas eu preciso ter para eu cobrar esse valor aqui? Isso aqui é viável financeiramente pra gente? Quanto que a gente paga de ônibus? Quanto que dividido esse valor desse ônibus dá por pessoa? Então, quanto que eu tenho que cobrar para que eu tenha um mínimo de ticket, né? Que a gente é o ticket médio possível pra gente ter. Porque senão você paga pra trabalhar, né? Não adianta. A gente quer cobrar barato pra se diferenciar da concorrência, mas nem sempre isso é possível, porque é tudo muito caro. Então, a gente tem que fazer todo esse... Então, o agente, ele faz toda essa parte. Além disso, tem também a parte... Por exemplo, eu sou guia, mas eu tenho mais de um passeio. Então, eu preciso também estar contatando um outro guia. E, às vezes, se você é o principal guia daquele roteiro, acaba que você precisa passar uma orientação. Já passei por isso. Questão de liderança também que a gente fala, eu já passei porque, às vezes, eu precisava estar liderando a equipe. E aí, como é que você lidera a equipe? Às vezes, a galera é muito mais velha que você vai falar, olha, você vai fazer dessa e dessa forma. E aí, você tinha que ter esse jogo de cintura de fazer entender, aquela pessoa entender que você, naquele momento, estava liderando ela, apesar da diferença de idade ser muito grande, né? eu observo também, Ju, além dessa parte de inteligência emocional, essa parte essa parte que a gente falou também relacionada à liderança, outras habilidades óbvias, né, que você acabou adquirindo. Mas uma das coisas que me chamou muita atenção é essa parte de percepção. A questão de você, imagino eu que você deva ter ficado mais observadora quando a Juliana, antes de entrar no ramo Não. turístico, e antes e o depois. Acabou sendo um divisor de águas e cada vez mais que você vai se aprofundando, você vai obtendo experiência, o seu olhar ele acaba ficando mais amplificado, digamos assim. Essa questão da observação, porque, por exemplo, a sacada que você teve do cliente que veio de Brasília, o cara a família vem de Brasília, lá é plano, então altos e baixos vão ficar cansados. Você faz todo esse preparo para poder saber para que a pessoa, os clientes, eles tenham uma experiência melhor? Faço. Geralmente a gente sempre a gente tenta entender, né? Qual que é o objetivo daquela pessoa. Então, às vezes você precisa entender aquele cliente, né? E aí você conversa, você pergunta qual o objetivo, quanto tempo que ele tem, quanto tempo ele quer gastar, quanto realmente dinheiro, né, grana que ele tem de orçamento para aquilo ali, para poder alinhar, né, os objetivos dele com a realidade que você tem aqui. E essa questão da observação, ela acaba sendo para a vida toda, né? E para tudo. E você se torna muito mais objetivo, eu acho, porque você analisa toda a situação para depois, de fato, dar uma... E eu tive uma professora... Olha, todos os professores que eu tive, cada um trouxe de uma forma alguma coisa que eu uso pra mim. E eu tive uma professora que ela falava pra mim assim, às vezes você pode não ter o conteúdo completo daquilo ali que você tá apresentando, mas se você observar, cada detalhe pode contar uma história. A gente entrava dentro de uma igreja, por exemplo, e ela falava assim, vocês sabem qual é a história dessa igreja? Não, eu também não. Mas eu vou falar para vocês alguns detalhes da arquitetura. Olha, ali tem um teto assim, ali tem o púlpito assim, o órgão é assim. E ela ali ia desenvolvendo. Então, você ia, a partir daquela observação ali, às vezes até a gente estava nervoso por alguma coisa, não tinha estudado direito, porque o curso ele é bem cansativo. Então, às vezes você tem que estar num lugar que você nunca foi na vida, e você tinha que chegar no horário, você pegar um monte de ônibus e tal, e aí você estava cansado, não conseguia estudar direito, e você começava a observar e começava a desenvolver. Então,
você acaba levando isso, você consegue criar diálogos com a pessoa, até a questão, eu também trabalhei na parte de atendimento, né, daquela pessoa que quer fazer reserva, que quer, eu quero viajar para tal lugar, como é que é e tal, e eu percebi que muita gente, mesmo que trabalhasse com aquilo ali o tempo todo, não sabia explicar sobre o que era aquilo ali, como que era aquilo ali. Às vezes o cara vem assim, eu quero ir para um passeio de barco, mas eu tenho um filho, não sei o que, eu falei, quantos anos tem um filho? Olha, eu quero vender. Mas o que adianta eu vender se você não tiver uma boa experiência? Se seu filho chega lá e fica morrendo de medo do barco. Eu prefiro perder essa venda. Porque a tua experiência não vai ser boa. Entendeu? Então, aquela questão da primeira impressão, sabe? Poxa, o cara teve essa preocupação comigo, com meu filho, de saber se seria legal, se não seria. Às vezes era difícil ter essa percepção, porque muitas vezes eu ia ao primeiro lugar junto com o cliente. Eu nunca tinha ido ali e acabava que a minha percepção partia dali. Então, dali, eu já tinha que ter esse jogo de cintura, tipo, eu nunca vim aqui, mas esse cara não pode saber que eu nunca vim. Já começa daí. Porque se eu tô aqui, ele entende que eu sou a referência dele. Mas também, a partir dali, eu tenho uma percepção. Olha, esse lugar não foi... Pra agência, né? Quando você tá contratado de uma agência. Olha, esse lugar não foi legal. Esse lugar não é legal pra uma criança. Ou esse lugar não é acessível pra idoso. Então, você acaba tendo... Com cada experiência que você vai tendo uma percepção diferente e vai moldando, né, os roteiros, a sua forma de falar, a sua forma de atender o cliente, de fazer uma venda. Isso também torna muito mais fácil de você fazer futuras vendas depois, né? Cada coisinha a gente vai criando uma estratégia. Claro. E, Ju, você falou a respeito dentre as várias coisas que você falou, porque tem pessoas que têm uma crença de que mas um guia turístico ele vai ser muito caro, vai encarecer muito a viagem. Só que, pelo que a gente observa, pode ser o divisor de águas entre você ter uma boa experiência, entre você ter uma experiência ruim, uma boa experiência ou uma mega experiência, aquela que vai ficar para sempre na sua memória, na sua vida. Você vai lembrar por vezes e vezes, caramba, aquela vez que a gente foi no Rio de Janeiro, caramba, pô, aquela vez... Então, assim, o guia turístico, ele acaba sendo uma peça importantíssima para essa questão da experiência, correto? Sem dúvidas. Essa família que eu recebi de Brasília, na verdade, eles são agentes de viagem em Brasília. Que legal. E eles, na verdade, é a esposa, né? Eles são um casal. A esposa me encontrou através de um grupo do Facebook, na época que eu tava postando algumas coisas que eu tava fazendo e tal. E aí ela falou assim, nossa, a gente já veio ao Rio, mas dessa vez a gente tá indo com a família toda. Então a gente queria ter uma coisa diferente, até porque a gente entende que com um grupo seria muito complicado a gente se ir de um lado pro outro dos pontos turísticos. Eles não conhecem, desculpa, eles querem conhecer. E a gente imagina que seja melhor pra eles dessa forma com alguém que já tá acostumado. Aí conversei com ela, eu falei, olha, mais fácil fazer isso, vamos fazer isso e tal. Eles queriam conhecer outras coisas, eu falei que não ia ser tão agradável pra eles. Mas eu falei, olha, se vocês quiserem conhecer, eu acho que dentro do nosso roteiro não vai ser interessante. Mas vocês estão hospedados num local exato que é, assim, ponto-chave pra vocês conhecerem outras coisas. Então, eu acho que se vocês deixarem essas coisas aqui pra um outro dia, que vocês quiserem ir por conta própria, é melhor do que incluir nisso aqui que vai ser muito confuso pra vocês e vai ficar muito cansativo. E aí a gente fez. E assim, hoje eu tenho todo mundo no Instagram e eu vejo, né, poxa, foi tão legal, a última vez que sempre me marcam nos TBTs, né, que é do Rio de Janeiro e tal. É caro. Não vou falar pra você que é barato. Mas assim, depende muito da quantidade de pessoas que você tem, da época que você vai vir, de quanto tempo você tá planejando. E... Peraí, Léo. Desculpa. Nada. E do tempo que você tá planejando vir, né? Então, quanto tempo você tem do seu planejamento até a data que você quer vir. Então, isso também tem essa diferença porque você consegue se planejar financeiramente melhor. E do que você quer fazer de fato. O que é seu interesse de fato e o que você só tá querendo pra postar foto no Instagram. Então, você vai tentando entender e vai planejando. Se você tá com 20 pessoas, o valor dividido por 20 pessoas é muito tranquilo. Quando você tá com uma pessoa só, óbvio, o valor vai ser diferente. E isso você pode ver por hotel, por exemplo. Se você for em casal, é mais barato, o quarto duplo.
Se você for uma pessoa única, um single, é um outro valor. Então, varia muito dessa questão, né? De quantas pessoas você tá, tempo que você quer vir, quanto tempo você está se planejando para isso. Às vezes, a forma de pagamento, porque a gente tenta facilitar, mas, sei lá, vai parcelar no cartão, fica mais tranquilo de você ir pagando e se organizando. Então, depende muito de vários fatores, mas eu acho que é uma peça-chave, principalmente para quem vem de fora e não conhece o Rio. A gente olha no mapa, assim, do Rio de Janeiro e fala, nossa, o Cristo é pertinho do Pão de Açúcar. Mas você sabe como é que chega no Cristo? Assim, tem várias formas. Sabe qual é mais barata, mais rápida, mais fácil? Então, assim, acho que ter uma pessoa que já tem esse know-how, né? Essa experiência de já estar ali todo o tempo naquela cidade, já sabe que demora a chegar. E eu acho que é uma peça muito importante. Não, e assim, e pensando estrategicamente, bom, geralmente quem viaja faz um mínimo de planejamento Sim. financeiro para poder viajar. Imagino eu que você queira ter aquela viagem como uma experiência positiva. Sim, sem dúvidas. Então, se você vai investir um pouco mais imagino também que você não vá viajar com tanta frequência assim, todo final de semana para aquele mesmo local. Então, assim, estrategicamente pensando, se a pessoa ela investir um pouco mais, porém ter uma assessoria, uma consultoria personalizada para ela, que vai dizer, ó, não vai por aqui que aqui não é legal. Ah, mas eu acho que aqui é legal. Não, aqui não é muito legal por conta disso. Caramba. Então, assim, além dela economizar, ela vai economizar dinheiro. Por quê? Às vezes um roteiro que ela planejou é um roteiro totalmente... Porque é o que você falou. Às vezes ela acha que é um determinado ponto turístico, ele é do lado do outro. E a acessibilidade é muito fácil. Então, eu quero ir para X, Y e A. Caramba, quanto tempo você tem? Tem tanto tempo. Se você fizer isso, você não vai conseguir. Então, esse tipo de assessoria, esse tipo de consultoria faz com que o cliente ele ganhe mais tempo. Com certeza. Quanto custa uma hora? Você gasta de um lado, mas economiza do outro. Quanto custa uma hora? Quanto custa uma hora de... 2 horas? Quanto custa você ter uma experiência a mais? Sem contar o conforto, né? Conforto. Se você tá aqui no Rio, a gente tá tão acostumado a usar Uber e tal... E tem um lugar que você não consegue pedir Uber e tu não conhece. Como é que você vai? Um exemplo clássico é o Almirante Dona Marta. O Almirante Dona Marta, nos últimos tempos, ele ficou, assim, famosíssimo. Todo mundo quer ir lá, olha no mapa, vê que é pertinho do Cristo, mas não tem transporte. Como é que você chega lá? Se você... Ah, beleza, vou de Uber, show. De lá de cima, tu não consegue pedir Uber pra voltar. E aí, você faz o quê? Quando você não tá aqui, se você vem de fora, você não sabe disso. Exatamente. Entendeu? E também, Ju, assim... Ou se você... Desculpa, mas ou se você vai de carro, onde você estaciona? E também, uma questão também legal de ter guia turística, ter um guia turístico, é justamente a questão também, não só financeira, não só de tempo, de melhor experiência, mas também saber onde que você está pisando. Sim. Porque a gente tem problemas sociais no mundo todo. Sim. Então, todo lugar que tem... Não existe um país, um local que seja... Mil maravilhas tudo. Então, assim, você tem alguns locais que você deve evitar, mas como é que você evita se você não conhece? Então, só que assim, às vezes você não tem uma segunda chance. Então, pô, vamos te dar um exemplo. O Taj Mahal. Eu nunca fui pra Índia, nunca fui pra aqueles lados, mas pelo que eu li, pô, o Taj Mahal, até se eu estiver errado, você me corrige, porque você dá. Mas o Taj Mahal, caramba, um ponto turístico maneiro e tal. Só que ao redor do Taj Mahal não é tão legal assim. Então, os caminhos que o objetivo final, bacana, mas para onde por onde você tá indo, cara, pode fazer toda a diferença. E hoje eu tenho visto muitos colegas da área que o nosso trabalho, principalmente, tem sido desmistificar o Rio de Janeiro. A galera fala, nossa, o Rio de Janeiro é lindo, mas é muito perigoso. Qualquer lugar é muito perigoso. Hoje eu vejo muito mais notícias de coisas ruins que aconteceram, por exemplo, na Europa, do que aqui no Rio. O pessoal vem pra cá, pro Rio, e fala, nossa, mas eu achei que era tão pior, o pessoal falou que era pior, que eu ia ser assaltada na praia de Copacabana, e eu andei com o celular e fiz uma selfie na praia, e foi super tranquilo. Então, assim,
Claro, a gente que tá aqui, a gente sabe a hora, o lugar, por onde você vai, como você anda, se você bota o celular aqui na cintura, mas eu acho que não é isso tudo que falam, sabe? Eu acho que então tem sido assim, quando o pessoal procura pro Rio, fala: "Mas é perigoso mesmo?". E aí, por exemplo, quando eu tô num guiamento e eu vou na escadaria Selarón na Lapa, eu falo: "Olha, gente, aqui pelo menos é um dos lugares que é complicado, não quer dizer que vocês vão ser assaltados aqui agora na minha frente, mas a gente tá em grupo, então isso já auxilia muito na questão da segurança, porque se acontece com um, a gente tem um ou outro aqui para se apoiar. Evitem, né, o uso do celular aqui nesse local que a gente tá, mas ali na frente, tranquilo, vamos tirar foto, a gente tá credenciado, a galera tenta entender que a gente é um grupo. E assim, da mesma forma que acontece aqui, pode acontecer em qualquer lugar. Aqui também tem pessoas em situação de rua, na tua cidade também pode ter, e aí o pessoal fica assustado, mas não é nada diferente, é só, sabe? Não, isso acontece em qualquer lugar. Só que assim, eu também observo mais uma a habilidade, que, né, mais uma questão com relação ao guia turístico, mais um benefício, na verdade, é essa questão da segurança. Porque a gente tem problema no mundo todo, no Brasil todo, qualquer lugar tem problema. Só que, a partir do momento que você já conhece aquele território, Sim. tem a questão da experiência, tem a questão do tempo, mas também tem a questão da segurança. Por quê? Não quer dizer que aconteceu naquele... Porque acontece o seguinte, digamos, Copacabana. A pessoa, não, Copacabana é bonito, mas é muito perigoso, é muito perigoso. Tá? É perigoso, mas é óbvio. Pô, você pega um celular um celular caríssimo. Aí você vai tirando, apontando pra tudo quanto é lugar. Você tá mostrando pra, né, pra algumas pessoas que estão ali preparadas pra aquela situação, né, de fazer alguma coisa ali. Olha, eu sou um alvo, entende? Eu sou de fora. Então, quando você tem uma orientação, cara, tranquilamente, pessoas Não, que e essa vão orientação não precisa ser no sentido de assustar mais aquela pessoa, e sim tranquilizar. Olha, tranquilizar. Rio de Janeiro pode ser uma cidade turística, é uma cidade turística, então tá todo mundo voltado pra cá, tem os seus problemas como qualquer cidade, mas eu acho que também não é essa coisa que todo mundo fala, não. A gente tenta, então, sim, dessa forma mais tranquila e conversando, gente, olha, é uma cidade perigosa, então evitem, né? Vamos. Mas aqui a gente tá tranquilo, aqui a gente sabe que não vai ter problema. Tem até a gente, às vezes, pesquisa algumas opções. Tem pessoas, tem guias, né, que às vezes, quando estão com um grupo, por exemplo, de gringos, né, eles têm a segurança privada. Então, existe essa opção também, às vezes, pra você, não, tranquilo, de boa, vou botar meu celular aqui na cintura, eu tô tranquilo. Mas tem pessoas que têm essa necessidade de segurança. Então, a gente tem também que oferecer opções Claro, e dar essas orientações que são imprescindíveis, independente do lugar que a gente esteja. claro, com certeza, com certeza. E, Ju, pra gente poder finalizar esse bate-papo, Rio de Janeiro, com relação à parte financeira, você falou, né? Já bem falou. E com relação à parte de alimentação, a parte de... O que você pode falar um pouco mais sobre a respeito disso? Olha, eu acho que a gente tem uma grande vantagem, porque a gente tem, assim como lugares para visitar, a gente tem lugar para todos os gostos, né? Então, às Na área vezes, gastronômica a gente dá a gente show, né? arrebenta, né? Tem tudo para todo mundo. E depende muito de cada gosto. Eu costumo dizer que não é nada diferente das outras cidades. Falando de excursão um pouco, a galera se vislumbra muito com parque aquático. Nossa, parque aquático é muito caro, eu não vou conseguir, não sei o quê. É caro. Mas não é nada diferente de uma praça de alimentação de shopping, por exemplo. É, Tu tem ali por exemplo, um Subway da vida, tem um McDonald's às vezes, tem um self-service. Então não vai ser nada muito diferente do que você vai passar um dia com a tua família no shopping e vai comprar. Então, depende muito de orçamento, óbvio, mas também depende muito de gosto, de onde você quer ir. Faz parte do papel do guia também indicar esses tipos de opções, não só de alimentação, mas também de hospedagem, porque às vezes a galera pensa assim, eu quero ficar na Barra, hospedado na Barra, lindo, maravilhoso. Gente, Barra é longe de tudo para ponto turístico. Tu vai perder, em média, 1 hora se tu for pela Zona Sul para chegar nos pontos turísticos.
Então, assim, faz parte também desse teu planejamento A logística. a logística de tudo que você vai fazer. Então, dentro disso, por exemplo, estou hospedada em Copacabana, que não puxando sardinha para Copacabana, mas hoje para mim é o melhor local para se ficar hospedado quando você vem para o Rio. Por quê? É perto de aeroporto, é perto dos principais pontos turísticos, tem restaurantes ok, não são, assim, falando de Zona Sul, não é o mais caro. Copacabana, hoje em dia, não é o mais caro. Então, o pessoal acha muito que Copacabana vai ser muito caro, que tem essa coisa do Réveillon, não sei o quê, mas não é. Então, faz parte também do nosso papel, quando a pessoa vem pra cá, ou tá pesquisando vir pra cá, ter essa questão, ter essa consultoria também com a pessoa pra poder... Às vezes ela tá achando que vai ser, nossa, vou ter que trazer muito dinheiro, vou ter que ficar hospedado num lugar muito longe pra poder economizar. Então, a gente acaba tendo que fazer essa consultoria prévia, né, pra poder ajudar. Claro, e até essa parte de preparação, de você entender melhor quem é o seu cliente, eu acho que isso acaba facilitando muito na questão da experiência. Sim. Porque você acaba dando um atendimento personalizado, de acordo... Porque, inclusive, eu acho, Ju, que independente da área que você trabalhe, cara, se você for uma pessoa engessada, Sim. uma pessoa que quero comprar um pacote de turismo. Ah, tá bom, é X valor. Caramba, X valor, você vai ter esse benefício, esse. Mas se você não aprofundar mais, se você não for estratégico nessa parte, eu acho que fazer todo mundo faz, cara. Mas fazer de uma maneira diferente, que as pessoas vejam uma humanização, de repente uma Sim. preocupação maior, eu acho que esse é um dos diferenciais. Eu tento estudar muito sobre a questão da automatização do atendimento, né? Porque às vezes tem dois públicos. Tem um público que ele vai querer fechar diretamente. Entrei lá no site, comprei e fechou. Acabou. Eu passo por isso quando turista. Se eu vou pra algum lugar, se eu já sei daquilo ali, eu não quero falar com ninguém. Eu quero chegar e comprar. E acabou. Não quero falar com ninguém. Mas tem também o cara que tem essa necessidade da informação. Tipo, olha, eu Quer comprei... perguntar, quer Não, saber. tudo bem, eu já comprei pelo site. Mas você pode me falar maiores detalhes? Você tem como me falar, por exemplo, se eu tenho que levar um casaco pra essa viagem aqui? Um guarda-chuva? Uma garrafinha de água? São informações relevantes, são informações básicas, mas relevantes. Tem cidades, por exemplo, que a gente visita e o pessoal fala assim, nossa, vou levar um monte de casaco, cachecol, quero fazer um monte de foto fingindo que eu tô no... Penedo. Sim, exatamente. E você chega lá, um calor. Eu sei porque já aconteceu comigo. É um calor. E a primeira coisa que eu faço nesse roteiro é falar assim, olha, naquele shopping ali tem um bebedouro. Comprem uma garrafinha de água e guardem ela durante o dia e vão enchendo lá. Evita gastar dinheiro. Sabe? O pessoal se deslumbra às vezes com as coisas e faz parte de você ter esse conhecimento prévio, ter esse auxílio pra pessoa, entendeu? Então, você ter esse conhecimento ou ter esse atendimento personalizado faz toda a diferença. Bacana, bacana. Ju, quero te agradecer pelo seu tempo aqui conosco. Foi um grande prazer e, assim, a gente quer ter a oportunidade de tê-la aqui novamente para poder... Esse assunto aqui a gente poderia ficar falando um final de semana, porque é muito gostoso, é muito prazeroso. E quando a gente fala referente a essa parte de turismo, quanto que a gente pode aprender, quanto que a gente pode assimilar. E o seu trabalho, a sua função, a sua profissão, ela tem uma importância, uma relevância, assim, muito grande. Porque você, como a gente bem falou, você economiza tempo das pessoas, você proporciona maiores experiências e você acaba fazendo parte também dessas experiências, porque como você falou, pessoas marcam você nos TBT e você, caramba, pô, fiz parte daquele. Uhum. Imagino que isso deva ser muito gratificante para você. Então, parabéns pela sua Obrigada. profissão, tá? E foi um prazer tê-la aqui mais uma vez. Espero que a gente possa ter novamente a sua presença aqui para poder falar pra gente mais sobre esse assunto que tanto nos encanta. Gente, esse foi mais um Strategicast, conteúdo para quem pensa fora da caixa ou quem quer pensar fora da caixa. E mais uma vez, frisando que a gente traz convidados que têm algum tipo de conteúdo relevante, algum tipo de insight, para que você gere conexões neurais que façam você ir do ponto A ao ponto B, pelo menos você sair de onde você esteja, beleza?